Você sabe o que é o credenciamento como hipótese de inexigibilidade de licitação? Descubra a resposta para essa questão no podcast Grifon de hoje. O artigo 25 da Lei Geral de Licitações, a Lei 8666 de 93, traz um rol exemplificativo, enumerativo e, portanto, não taxativo das hipóteses de inexigibilidade de licitação. Isto é, das situações onde não é viável ocorrer a competição entre os licitantes interessados em contratar com o poder público. Ao entender que esse rol é um rol meramente exemplificativo, é possível que se tenha novas hipóteses de inexigibilidade de licitação, desde que haja cabalmente comprovado a inviabilidade de competição entre os licitantes interessados em contratar com o poder público. E justamente em razão desse caráter não taxativo, desse caráter exemplificativo do artigo 25 da Lei de Licitações, que traz três exemplos de inexigibilidade de licitação, é que se admite outras hipóteses de contratação direta pelo poder público sem que haja licitação, com fundamento na inexigibilidade. A jurisprudência do Tribunal de Contas da União e do STJ reconhece como hipótese de contratação direta, em virtude de inexigibilidade, o chamado credenciamento. O credenciamento pode ser feito por um órgão público ou por uma entidade de administração indireta para contratar serviços comuns e corriqueiros, e que pode ser prestado por diferentes contratantes. Mas a principal característica do credenciamento é que, uma vez realizada a contratação direta mediante credenciamento, o poder público vai estabelecer critérios gerais de contratação e deverá garantir que todos aqueles que se credenciaram serão, em algum momento, contratados, já que não há como ter competição entre os interessados e se trata de uma atividade, de um serviço prestado de modo trivial e comum, corriqueiro para a administração pública, de modo que a contratação ocorrerá em algum momento em relação àqueles credenciados. Como exemplo de credenciamento, se tem, por exemplo, a contratação de tradutores que podem traduzir textos em idiomas estrangeiros para a língua portuguesa de interesse dos órgãos públicos. Também a compra de passagens aéreas, já que o preço da passagem aérea é tabelado, é definido pela própria empresa aérea, e a agência de turismo apenas faz a compra e a intermediação sem poder interferir no preço definido pelas empresas aéreas. A grande questão é que, para que seja possível criar no âmbito da administração pública a hipótese de contratação direta mediante credenciamento, tem que ficar comprovado que todos os credenciados serão contratados mediante diferentes critérios para essa contratação. Pode ocorrer, por exemplo, um sistema de rodízio, de modo que aquele que já foi contratado vai para o final da fila até chegar a sua próxima vez, ou ainda o sorteio com base na imparcialidade entre os credenciados e outras modalidades que garantam essa contratação. Se porventura, ao lançar o credenciamento para fazer a contratação direta, o ente público ou o órgão público definir critérios para o desempate entre os contratantes, estará totalmente esvaziada a hipótese de inexigibilidade, já que é possível se aferir a competitividade entre aqueles credenciados, o que exige a aplicação de uma das modalidades licitatórias. Em especial, vale registrar que a jurisprudência do STJ admite o credenciamento para serviços de advocacia, o que geralmente é feito por parte das entidades de administração indireta de direito privado, como as empresas públicas e a sociedade de economia mista, mas apenas para serviços corriqueiros, por exemplo, audiências em que exige a participação de um advogado que represente a entidade da administração indireta. E uma vez credenciado, aqueles que se credenciaram deverão, em algum momento, ser contratados enquanto vigorar o período de credenciamento. Havendo qualquer indício de competitividade, a contratação direta por credenciamento torna-se ilegal e, portanto, viola toda a lógica que orienta o artigo 25
da lei de licitações. Gostou do nosso podcast dessa semana? Então eu peço para que vocês continuem acompanhando os nossos podcasts, que são publicações semanais e gratuitas da Grifon. Envie suas sugestões de novos podcasts, porque na medida do possível nós vamos buscar atendê-las aqui e apresentar para vocês que nos acompanham esclarecimentos sobre temas relevantes sobre o direito público brasileiro, sobre o direito municipal, o direito administrativo, o direito constitucional. Lembro que nós temos também uma plataforma de educação à distância que você pode acessar por meio do endereço que aparece aí na tela e se qualificar, se capacitar para atuar como agente público, agente político nos diferentes órgãos e entidades da administração pública do país. Um grande abraço e a gente volta na próxima semana.